Então, boa noite. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Simone Correia. Fiz esse convite para vocês hoje, para a gente poder conversar um pouco. Eu vou fechar aqui os microfones, só para a gente não ter... Então, se alguém quiser, em algum momento, perguntar ou comentar alguma coisa, fique super à vontade. Eu vou deixar os microfones de quem não estiver falando mesmo, desligados, só para não ter ruído aqui. Inclusive, a gente consegue aqui falar no microfone, deixar a câmera ligada e ainda falar no chat, clicando no bate-papo. Tem uma barrinha de ferramentas embaixo, tem bate-papo para ativar o chat, tem um microfone e uma câmera. Tudo isso a gente ativa só clicando. Boa noite, Ida. Então, como eu estava falando, eu fiz esse convite para a gente poder conversar, né, um pouco sobre as barras de Access e a psicologia, né? Como é que a gente pode se engajar aí na contribuição das ferramentas de Access Consciousness dentro da psicologia, né? E também para tirar dúvidas de barras de muitos psicólogos ou terapeutas, porque terapeutas, em geral, foram todos convidados também para participar aqui. E alguns não sabem ainda o que é, né? O que é essa ferramenta, né? O que isso pode trazer de contribuição para os atendimentos aí da clínica, né? Ieda, você é psicóloga e praticante de barras? Escreve aí ou pode falar no microfone se você quiser. Só para eu saber, né? Acho que a gente pode começar com alguma pergunta, se você tiver. Legal, Ieda. Então, não praticante, aliás, praticante de base, mas terapeuta. Você trabalha com qual abordagem? Então, você não é psicóloga, né? Com qual ferramenta na terapia você trabalha, além das barras? Vai colocando aí pra gente no chat. E aí, alguém tem uma pergunta para a gente começar a partir daí? Pode abrir o microfone, pode colocar no chat. Como pode ficar mais interativo aqui, né, entre a gente, enquanto a gente também vai esperando chegar mais alguém. Bom, então eu vou falando, né, e aí vocês tendo perguntas, vocês vão colocando, tá bom? Então você trabalha, tá, com florais, radiestesia, regressão terapêutica, física quântica. Ok. Bom, então, por enquanto, somos todos aqui praticantes de barras, né? Então, talvez a gente possa falar muito brevemente sobre as barras, só para deixar aqui registrado e gravado para quem for assistir depois esse vídeo, né? E aí a gente pode abrir espaço para a gente falar um pouco mais aí das contribuições nas nossas clínicas, né? Então, as barras de Access, elas são, na verdade, uma das várias ferramentas de Access Consciousness. Access Consciousness é um conjunto de ferramentas. Boa noite, Leonila. Você é praticante e psicóloga, legal. Então, dentro de Access Consciousness, a gente tem muitas ferramentas. São mais de 60 ferramentas, que a gente chama de ferramentas, né? Que são processos verbais, processos corporais, que a gente leva para uma vida muito prática, para a nossa própria vida e também profissional, né? E as barras de Access são uma das ferramentas, né? E num curso de barras de Access a gente acessa não só os pontos das barras, a gente acessa o nosso saber em relação a poder se engajar mais com o nosso próprio corpo, né? Relembrando outras ferramentas que o nosso corpo já conhece, né? A gente em Access fala que a gente sempre está lembrando o nosso saber, né? O lema de Access, o slogan de Access é empoderando as pessoas a saberem o que elas já sabem. Então, é nesse sentido que está a base, assim, do trabalho, né?
E as barras, elas são nada mais do que 32 pontos na cabeça, onde a gente vai ativar com toques sutis com a ponta dos dedos. E esses pontos, eles dizem respeito a todos os aspectos da nossa vida, em geral, assim. Corpo, dinheiro, criação, vários, né? Cura, sexualidade, enfim. É uma série de pontos, aí são 32, que tem a ver com todo o nosso ser. O nosso ser infinito. Oi, Paulinha. E aí, a gente aciona o nosso saber de poder fazer escolhas mais conscientes, né? A gente poder acessar cada vez mais a nossa consciência. Então, quando esses pontos são ativados, o que acontece, né? Acontece uma descarga eletromagnética no nosso corpo e com isso, energeticamente, esses pontos eles vão liberando todos os bloqueios que ficam grudados no nosso corpo, né? Todas as crenças limitantes, todos os nossos pontos de vista limitantes, todos os nossos medos, traumas, todas essas tralhas, né, que a gente carrega a nossa vida toda e que a gente recebe desde sempre e que a gente compra também, né, porque isso é colocado pra gente, é vendido e é entregue pra gente a vida toda e ancestralmente, né. Então, o nosso corpo, ele tem os registros disso tudo sem a gente nem ter noção, assim. Então, muitas coisas que a gente viveu na infância tem, por exemplo, dinheiro. Quem não tem pontos de vista em relação ao dinheiro, né? Muitos deles a gente, além da nossa ancestralidade, do que a gente já carrega, né? Mas muitos têm a ver também com situações que a gente viveu na nossa infância, né? E que aí que a gente ali se consolidou um ponto de vista, grudou no corpo, e aí a gente carregou, e isso vai gerando limitações na nossa maneira como lidar com o dinheiro, como receber o dinheiro, como ser o dinheiro, para dar um exemplo, né? E é assim em relação a tudo na nossa vida. Então, as ferramentas de Axis, e não são só as barras que fazem isso, né? Os outros processos fazem cada um aí de um modo, né, de acordo com a energia do corpo e com a energia do processo, mas eles fazem essa varredura, assim, vamos dizer, né? Na verdade, eu nem gosto muito de falar que é uma limpeza, porque em Axis a gente também lembra que não existe certo ou errado. Então, não é que a gente tá sujo, né? Então, para que não necessariamente a gente precisa falar de uma limpeza, mas é só de uma maneira mais didática para a gente tentar fazer aí uma imagem do que pode estar acontecendo, já que é algo energético acontecendo ali que a gente não vê. E, inclusive, porque a gente não vê, é difícil de comprovar, né? E aí, isso traz muitas barreiras, muitos pontos de vista limitantes para as áreas aí mais científicas ou mais médicas ou mais atuantes em outras abordagens que já existem aí no mercado, vamos dizer assim, né? E aí entra o tema, né, que me chama bastante, que é como essa contribuição ela pode acontecer de uma maneira mais leve e mais expansiva com a psicologia. E aí eu sempre convido também os terapeutas em geral, porque eu percebo que tem uma energia em comum aí, né? Mas eu sou psicóloga, então eu posso falar com mais propriedade da área da psicologia, né? Eu sou psicóloga há bastante tempo, há muitos anos, eu me formei em 2001, e eu jamais me imaginei que eu estivesse trabalhando com uma ferramenta energética, né? E muito menos que eu tocasse no corpo das pessoas, né? E que fique claro para quem não conhece que os toques
das ferramentas de Axis são toques muito sutis. Mas nem isso eu imaginava fazer. Eu fui apresentada às barras de Axis em 2017, segundo semestre de 2017, em sessões de Ayurveda. E ali começou um movimento na minha vida de coisas muito bacanas e diferentes acontecendo. E a terapeuta de Ayurveda, né, que fazia as sessões de barras comigo, que foi quem me apresentou, porque até então eu nunca tinha ouvido falar, ela sempre falava, né, que, olha, Simone, as barras no seu trabalho podem ter, assim, pode ser uma contribuição incrível. E eu não conseguia enxergar isso ainda, percebia já na minha vida, ainda tateando, experimentando o que é isso que está acontecendo, né? Mas foi só uns 10 meses depois que eu escolhi fazer o curso de barras de Axis, com ela, inclusive, né? E ali me despertou, uau, uma abertura super interessante e expansiva. Expansiva é uma palavra que a gente usa muito em Axis, né? E hoje em dia é difícil traduzir por outra porque é isso mesmo, é a expansão, é ampliar, é a abertura com muitas possibilidades, né? Buscando cada vez mais ter menos pontos de vista e julgamento, né? Porque em Axis o que a gente trabalha muito é para que não haja julgamentos, né? Assim, o conhecimento que Axis traz é justamente o de não julgar, né? E incluir tudo, porque a gente está falando de consciência, e não é de uma consciência em nível racional, em nível mental, né? Inclusive, a própria psicologia traz o termo da consciência, né? Mas eu ainda percebo que é diferente. Acho que isso a gente, né, com vocês aí, a maioria psicólogo pode falar disso também, né? O que vocês percebem? Porque dependendo aí da linha de trabalho, inclusive, isso pode carregar muito mais de um lado mais racional. E aí eu não estou nem criando ponto de vista também em relação a isso, mas para poder trazer também uma diferença que eu percebi na minha prática, né? Então, uma das coisas que inicialmente mais me chamou a atenção no trabalho com as barras foi a questão de trabalhar com as perguntas, que era algo que eu já fazia de um jeito diferente, mas que eu já me interessava em perguntar, né? Trazer do cliente, do paciente, as questões dele mesmo, né? Não buscando enquadrá-lo em algumas situações, né? Eu trabalho há muitos anos na área da saúde e existem muitas expectativas e projeções com os pacientes na área da saúde e tentando usar da psicologia para enquadrar aquele paciente a determinado exame, a determinado diagnóstico, para que ele possa aderir. E não, eu nunca vi isso muito assim. Então, eu sempre buscava já trazer do paciente, né, como a gente chama muito, principalmente na área da saúde, e esse termo, né, já diz muito, né, os pacientes, pacientemente recebendo, né, só que, e o saber deles? Então, eu sempre buscava ali cutucar a potência. E aí, quando eu vi esse trabalho de perguntas, falei, uau, é isso que eu quero levar para minha clínica também. E até então, eu também ainda não imaginava que eu ia realmente aplicar as barras nos meus clientes. Mas eu comecei devagarinho a experimentar esse lance aí dessas perguntas, né? Dos processos nos meus atendimentos. Mesmo que de uma maneira não tão explícita, porque em Axis a gente usa vários processos verbais com alguns enunciados que fazem que a gente chama de POD-POC. Depois eu posso colocar lá no grupo de WhatsApp para vocês o vídeo do Dan Heer, que é o co-criador de Axis, que ele fala disso maravilhosamente. E a gente usa isso, né, do POD-POC, que é um enunciado que faz justamente o aclaramento, né? A gente traz uma questão à tona e aí ele, como se a gente explodisse isso, né? E eu também, com os meus pontos de vista,
sempre busquei ir percebendo a energia. E hoje eu vejo que até isso é uma consciência mesmo. Eu percebo com os meus clientes que não é com todo mundo que fica leve fazer esses enunciados ali explicitamente. E assim eu fui experimentando. E aos poucos eu fui vendo que só que não é pouco, isso já trazia várias mudanças ali para a pessoa quando ela voltava na sessão seguinte, né? E aí eu comecei a propor as sessões, incluindo nas sessões também as barras, né? A aplicação dos pontos das barras. E isso começou a ser muito bacana. Eu sempre tive uma receptividade muito grande dos clientes para os quais eu fazia o convite, fazia e faço o convite, né? E isso tem sido uma contribuição enorme na minha vida e para os recortes que eu enxergo dos meus pacientes e para os feedbacks que eles me trazem, né? Atendimentos muito mais dinâmicos, resultados, se é que a gente pode esperar por eles, né? Porque em Axis resultado também é só mais um ponto de vista, né? Mas resultados, ok. Resultados também muito expansivos, porque acontecem mesmo movimentos. Então, né? Por isso que também não é bem resultado, porque são movimentos na vida dessas pessoas. Então, às vezes, são coisas que nem se cogitavam e que aquilo reverbera em outro movimento, que reverbera em outro movimento, em outro movimento. E como eu falei, a gente está trabalhando com consciência, né? Uma consciência que é o do acesso ao ser infinito, para que ele possa escolher aquilo que realmente faz vibrar dentro dele, aquilo que realmente é a sua verdade, sem a preocupação com expectativas, pontos de vista de qualquer que seja outras pessoas, né? E isso é muito grandioso para as pessoas que escolhem isso para a vida delas. Porque ontem no workshop, né, que até a Dani estava presente, a gente falou muito disso, assim, o quanto que para alguns clientes acontecem grandes transformações de fato, para outros muito pouco, e para outros, aparentemente, não acontece nada. Como assim? Porque tem a ver com a escolha. E escolher não é só sentar lá ou deitar e, ok, aplique em mim, eu escolho, estou pagando. Não é só isso. É realmente estar disposto a receber. E o estar disposto a receber estar disposto a receber essa abertura de espaço interno e passar a ser isso também, para que possa escolher mais na própria vida. Desde mínimas escolhas até as maiores, né? Então, essa é uma das maiores diferenças, assim, né, que a gente pode perceber entre os pacientes, e na minha experiência eu já percebo muito isso, inclusive de clientes lá do hospital, pacientes do hospital mesmo, por exemplo, de algumas pessoas que começaram o acompanhamento com Axis, né, com os meus atendimentos em Axis, com movimentos e mudanças acontecendo, e daqui a pouco estagnaram, daqui a pouco regrediram, né, nas dificuldades, voltaram casas nas dificuldades, enquanto outras avançaram, e às vezes aquilo que ela lá atrás cogitava como aquilo que eu quero melhorar em mim, aquilo já deixava de ter importância, porque outras coisas se abriam, outras possibilidades se abriam, né? Então, só para contar um pouquinho de aperitivo aí de como tem sido para mim. Mas eu também queria que vocês falassem ou perguntassem. Alguém quer comentar alguma coisa, trazer alguma coisa aqui para gente? Então, Simone, como eu falei ontem, eu estou iniciando ainda na clínica, né? E aí eu percebo que eu estou num momento diferente, que eu, né, desde a época da faculdade, eu tinha muitos pontos de vista em relação à clínica, né? E não pensava, durante a formação toda, não pensei em clinicar, continuo, né, acabei entrando no RH, continuei no RH depois de formada, considerei outras alternativas e só depois
de fazer o curso de barras que eu comecei a enxergar a clínica. Então, eu acho bem interessante porque até em relação às minhas amigas que são psicólogas e atuam, eu percebo que eu estou usando hoje as ferramentas de barras para desbloquear esses pontos de vista que eu tinha, e está funcionando muito bem. Então, assim, eu sei que, né, cada uma tem uma trajetória aí, em quem já teve uma trajetória na área da clínica, depois de um tempo acaba se desestimulando por algumas questões, por dificuldades, enfim. E eu estou percebendo que eu estou num movimento inverso por conta das barras, da formação de barras e de ter as ferramentas. Então, assim, conversando com elas e vendo os pontos de vista, é muito forte essa consciência de, nossa, quantos pontos de vista eu tinha em relação à clínica, e agora eu estou desbloqueando e a coisa está fluindo com uma rapidez muito legal, muito mais leve, muito mais divertido, que é uma coisa que até me surpreendeu, porque eu tinha muita resistência de ir para a clínica, né? E agora está sendo super leve, está sendo muito gratificante. Eu acho que isso é muito interessante acontecer, inclusive porque já te leva para um outro espaço, né? Isso já te dá uma abertura para você diferente, para você também ser o próprio convite dessa consciência para as outras pessoas também, né? Então é lindo isso. A Paula fez um comentário aqui que eu acho que é super importante. Ela colocou, sabe o que eu percebo disso, né? Que eu estava falando da questão de algumas pessoas aparentemente reconhecerem algumas mudanças, outras não, e outras mais ou menos, né? E ela colocou, sabe o que eu percebo disso? Que sim, todos recebem transformações, mas nem todos percebem as mudanças, justamente porque não estão dispostos a receber. Eu concordo plenamente. Por isso que eu disse, né? Aparentemente, algumas pessoas, né? Parece que voltou algumas casas, mas inclusive do próprio... E não é nem uma dedução minha, eu percebo isso mesmo com as pessoas que eu atendo, assim. Tem pessoas que tá ali, ó, na ponta do nariz, o que tá acontecendo de diferente para ela. E ela não percebe, ela acha... Eu tô pensando até numa pessoa que eu atendo no hospital. E ela acha que a vida dela tá pior. Mas eu percebo também com isso que tem a ver justamente com essas escolhas que a gente vai abrindo comportas, assim, né? Para escolher mais espaço, e a gente vai escolhendo. Quando vê, já está escolhendo. E isso também ativa um pouco do que a gente carrega dos medos, muito medo dos julgamentos, muitos medos de não dar conta dessas novas escolhas, muito medo de ser massacrada, muito medo, enfim, vários pontos de vista vêm à tona. Deixa eu desativar aqui os microfones para não dar o ruído, peraí. Vem à tona vários pontos de vista, né? Eu percebo isso com as minhas clientes. E aí, elas acham que elas estão piorando, porque elas estão saindo da caixinha. E sair da caixinha, elas não estão mais atingindo as expectativas das outras pessoas e nem as dela própria que criou em algum momento, que vai ter que ser assim, assado, né? O que vocês acham disso? Podem abrir o microfone se vocês quiserem falar também, tá? Posso falar? Claro. Então, disso que você está falando, sabe que é muito interessante, assim, eu vejo no consultório, quando são poucos, mas aqueles que não estão dispostos a receber mesmo estão tão viciados no que a vida tem que ser difícil, porque a gente está acostumado nessa realidade a achar que para funcionar tem que ser sacrificado. Então, você vê o cliente entrando e saindo do consultório diferente a cada vez que recebe uma sessão,
mas ele continua com o discurso. Não, mas ainda está muito difícil, mais isso, mais aquilo outro. Mas você vê a pessoa diferente, o olhar diferente, ela chega diferente no consultório. Então é bem isso. É um costume, é tão viciante tudo que a gente tem dessa realidade, que a gente desde que nasceu ouve, né? Não, tem que trabalhar duro para ser alguém na vida, tem que ralar de estudar para passar de ano, tem que isso, tem que aquilo, tem muitos tentes. Então a gente acredita que para melhorar tem que sofrer, ser demorado, ser difícil. Você não acha? Eu acho que esse é a base, assim, inclusive parece que do nosso trabalho de psicologia. E os outros terapeutas de outras atuações podem falar, né, dos seus quadrados, assim, quadrados, né? Mas falando da psicologia, a gente aprende, né, o processo a longo prazo, até a própria a psicoterapia breve, ela também é vista com o nariz meio torto por alguns, não é verdade? Aquelas que são também mais comportamentais e que são mais objetivas e, portanto, mais rápidas e vão no ponto também, são vistas com o nariz torto, né? Eu também já tive muito pontos de vista em relação a isso, assim, sabe? Mas hoje eu percebo que era muito mais uma energia da competição no sentido assim, que é o que eu coloquei no áudio hoje no grupo, que ontem no workshop a gente trouxe isso à tona, assim, foi muito legal. A gente fez até um processo em relação a isso, do quanto que a gente carrega pela história da nossa psicologia um medo muito grande de perder tudo aquilo que a gente alcançou e que construiu, porque não é verdade que a gente batalhou muito para alcançar o nível científico da psicologia, né? Os nossos pioneiros aí, né? Queridíssimo Freud, Jung, uma lista imensa aí, eles desbravaram com quantos julgamentos e receberam quantos pontos de vista e o quanto eles foram massacrados aí também. E o quanto a gente está acessando isso também, né? Desse medo de ser julgado dentro da própria psicologia e de fora, receber os julgamentos de fora. E o medo de perder o que a gente já conquistou. Só que como seria a gente poder construir cada vez mais? Porque não está acabado, nunca esteve, né? O que Freud trouxe lá pela primeira vez ainda reverbera até hoje, né? De contribuição. E o quanto hoje a gente também pode trazer de contribuição para o nosso futuro, para o agora já também, mas também para o nosso futuro. Então, é um pouco nesse sentido assim que eu percebo, sabe? Não sei o que vocês acham sobre isso, mas tá vindo muito isso para mim, assim, de aquela pergunta que a gente faz, né, em Axis, né? A quem pertence isso? Então, a quem pertencem esses medos que a gente carrega, que a gente já falou bastante lá no nosso grupo de WhatsApp, os medos, os impedimentos da nossa própria potência, né? Se tiver alguém aqui que entrou que que nunca fez um curso de barras e que não sabe nada de Axis, também aí se manifeste para, de repente, esclarecer qualquer coisa que a gente esteja falando aqui, tá? Mas, então, quando eu me sinto expandida para trazer esses temas para falar com mais gente, né, com mais psicólogos e tal, é justamente nessa energia da gente poder criar mais com isso, né? Porque o quanto que, com essas ferramentas que estão trazendo tudo isso que a gente está aqui comentando, a gente pode, inclusive, contribuir para o próprio atendimento de psicologia, para quem escolher, né? Porque alguns já estão escolhendo até ficar só com Axis, de tão expansivo que é. Mas o quanto que pode contribuir com a própria psicologia do jeito que ela é hoje. Ok, do jeito que ela escolhe ser hoje. E o quanto a psicologia, como uma instituição, pode escolher ser daqui para frente também, né? Então, o tema de ontem do workshop foi o que você está criando com a psicologia que você está escolhendo,
E essa pergunta tá comigo, assim, sabe? Então, quero trazer ela aqui de novo. Né? O que estamos criando com a psicologia que estamos escolhendo? Porque o que é escolher a psicologia? É, inclusive, a gente acessar também a essência dessa psicologia. Para que ela foi criada? Em serviço de que ela está? E a gente também pode estar, né? Se a gente escolher. Então, hoje eu escolho estar em serviço da consciência. Com ferramentas de psicologia? Ainda. De Axis? Sim, 100%. Né? E vocês? O que é que vocês estão escolhendo? Né? Então, fiquem à vontade, né? Quem entrou depois também, fiquem à vontade para poder entrar aqui no bate-papo mesmo, falando aí, abrindo o microfone, escrevendo no chat. Para quem não conhece muito essa plataforma, tem aí uma barrinha que tem ativar o som, o vídeo, bate-papo, tá? E o que mais, gente? O que mais que a gente pode trazer? O que vocês têm percebido? Ou que questões vocês têm que vocês gostariam de trazer aqui para a gente poder falar um pouquinho? O que vocês perceberam de ser o convite, assim, para poder participar, né, desse encontro aqui? Alguém? Eu percebo que os processos, né, de barras, enfim, a proposta, né, de barras facilitam muito mais rápido, né? O resultado é muito mais rápido do que considerando a minha experiência em terapia como paciente, né? Com as ferramentas de barras, né, depois de ter feito a formação, eu percebi que ficou muito mais fácil enxergar quais são as minhas crenças e onde estão as minhas limitações, e parece que é muito mais acessível, né, para qualquer pessoa, não só para quem faz terapia, né, não só para o psicólogo, né. Enfim, né? Um dos criadores, né, é psicólogo também, né? Não sei se é o Dan ou O Gary, ele tem formação Gary. em psicologia. Então, enfim. Pode falar. Não, eu acho isso muito fantástico. Muito Posso fantástico, complementar? que facilita, né, a consciência, a expansão da consciência mesmo. Que a Dani falou que muitas vezes na terapia ela tinha dificuldade para encontrar as crenças, e com as barras é muito mais simples. Certeza, as barras agilizam muito o processo de qualquer tipo de terapia. Mas o mais legal é que, assim, Dani, você falou que com as barras você identificou mais rápido as suas crenças. E você não só identifica crenças, como você elimina as que você nem sabe que existe. Quando que na terapia, eu não estou aqui querendo colocar uma contra a outra, terapia tradicional e barras. É só para mostrar o quanto as barras realmente vêm para melhorar muito a vida do paciente, do cliente. Porque às vezes na terapia você fica anos para descobrir uma crença que está lá arraigada lá atrás. E com as barras você não precisa nem descobrir isso. Que elas eliminam mesmo sem você saber que ela está lá, não é assim? Sim, e assim, é como se a gente fica muitas vezes no processo de terapia cozinhando algumas questões, e cozinha também, e realmente aqui esse encontro não é para a gente julgar e nem criar mais barreiras em relação a nada, e nem por nada contra nada. Inclusive, a Axis vem justamente para incluir. Um dos lemas também que a gente aprende nas primeiras páginas do curso de barras é que Axis não vem para colocar nada nem ninguém contra nada nem ninguém, certo? Mas assim, é percepção, né? E eu tô falando de prática mesmo. Então, a gente sai desse cozido e vai realmente para a escolha. Ok, a gente querer compreender mais o nosso passado, ter mais clareza, também
não vejo problema nisso. Mas às vezes a gente fica nisso, e fica nisso, mesmo quando é uma abordagem mais focada no aqui e agora, né? Mas mesmo assim, eu percebo que ainda fica cozinhando. Então, hoje, o que eu percebo é que posso trazer uma clareza do que já aconteceu? Ok. Às vezes isso vem até automaticamente, alguns insights, assim, justamente até com o trabalho das barras mesmo, porque vão vindo clarezas, assim, ou como a Paula falou, às vezes nem precisa. E a gente vai justamente na questão da escolha. Ok, passei por isso, e a gente aprende também que a gente cria tudo, né? Então, uma das coisas importantes também, que trouxe para mim uma das maiores mudanças para os meus atendimentos, é deixar de lado a questão de vítima e algoz. Nós criamos tudo, então não existem vítimas. Ah, mas é aquele caso de abuso. Todas as escolhas criam. Então, a gente escolhe uma coisa, cria alguma coisa, aí a gente escolhe outra, cria outra. Então, que escolhas a gente fez para receber os abusos que a gente recebeu, né? Mas isso é papo para um outro momento que a gente até pode falar mais disso depois. Mas o que eu quero dizer é que é muito mais dinâmico esse movimento de ir lá, ok, qual é a minha escolha aqui? Eu adoraria escolher tal coisa, mas, ok, esse mas, né? A gente faz os processos verbais, ou faz o processo corporal de barras, ou o praticante que tem outros processos corporais também pode utilizar. E, claro, nada impondo ao cliente, sempre o que a gente chama de seguir a energia, né? Só isso, seguir a energia. Se você não precisar fazer mais nada, nenhum processo, nem nada, só se você seguir a energia no seu atendimento de psicologia ou outros, gente, isso já cria uma mudança, porque você leva mais presença sua para aquele atendimento, você gera mais espaço de criação mesmo, para o próprio cliente também poder ser mais presença com ele mesmo, para ele acessar a consciência, de poder escolher, inclusive de escolher que ele não dá conta de escolher. E aí a gente vai para o lugar de, ok, tudo bem, não tem certo, não tem errado, e tá tudo bem, que é o não julgamento, que a gente chama de interessante ponto de vista, porque tudo é só um interessante ponto de vista, né? Eu vejo daqui, agora vocês aí veem o quê quando vocês olham para cá, né? Então, levar isso para os nossos atendimentos gera uma outra sintonia com o cliente também. Então, são várias as contribuições, tanto das ferramentas, da aplicação das ferramentas propriamente ditas, quanto do que também são ferramentas, mas não necessariamente os processos corporais, né? São vários, assim, saberes que a gente acessa e que a gente pode levar para os nossos espaços aí de atendimento. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está colocando no chat. A Ieda está dizendo que admira vocês, psicólogas de mente aberta, pois conhece algumas que não se permitem nem conhecer as barras com medo. E vocês enfrentam seus medos por acreditarem que tem como associar as duas técnicas. Acho interessante o quanto as barras trazem à tona questões que nem a pessoa tinha noção e muitas vezes passam despercebido pelo profissional. Eu mesma, após receber algumas sessões, percebi que comecei a recuperar uma personalidade calma que tive no passado e havia se perdido com os traumas e dramas. A gente deixa de cozinhar esses traumas e dramas e quando a pessoa escolhe, ela vai acessar a sua própria potência e vai perceber por ela mesma que ela pode sair disso, né? Todos nós podemos, né? Consegue me ouvir? Consigo, mas eu não sei quem está falando agora. É a Beth. Tá bom, Beth, pode falar. Então. Eu não sou psicóloga, né? Eu sou terapeuta de filhos. Eu tenho 2 filhos, Thea, né? Um de 6 e um de 8. E foi por causa deles, assim, que eu comecei a pesquisar ferramentas que pudesse, assim, me ajudar com eles.
E aí apareceu o Axis, eu comecei a pesquisar, ler, achei a ferramenta super interessante, né? O psicólogo tinha me falado dessa ferramenta. Aí eu corri atrás, fiz cursos, fui buscar conhecimento. E eu já estou tendo resultado nos os dois filhos. O de 8 anos mesmo, por exemplo, ele fazia xixi na cama todos os dias. E ele já parou de fazer xixi com 2 sessões que eu apliquei nele. E, na verdade, eu apliquei não foi só para parar o xixi, porque eu nem sabia que a ferramenta poderia fazer isso, né? Aí depois eu fui compreendendo, entendendo melhor que a gente deve aplicar, sim, as barras, mas sem essa expectativa que vai curar isso, aquilo, sem ansiedade, sem nada. Porque as coisas vão acontecendo, né? E com meu filho de 6 anos, eu percebi assim, uma calma, uma tranquilidade maior, né? Ele senta para comer, está mais tranquilo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que maravilha isso tudo, esse seu relato todo, né? Como pode melhorar, né, Beth? Ótimo você trazer tudo isso, porque é isso. É receber sem expectativa, né? Sem definição. Inclusive porque as pessoas às vezes buscam, né, as barras por conta de um diagnóstico, por conta de uma questão, uma situação específica. E outras coisas acabam tendo aí uma reverberação, né? E muitas vezes até aquilo que foi o motivo pelo qual ela buscou perde toda a sua grande importância, porque outras coisas começam a surgir de bacana também, né? Então, gente, assim, a gente tem uma série infinita de depoimentos dentro das pessoas que praticam e recebem, né, Axis. E realmente eu só vejo contribuição, assim, né? Não tem nenhuma contraindicação, pode ser aplicado em qualquer idade, gestantes, desde a gestação, a pessoa pode receber desde a gestação até o fim da vida. Em qualquer condição de saúde, inclusive, em qualquer. E isso falando de barras, né? E existem outros processos, inclusive, que podem ser aplicados também em animais e plantas. Aí a gente já vai para um outro lugar, né? Mas só para vocês saberem. Realmente é um acesso ao saber nosso que a gente já tem, né? E que Axis, ele compila um pouco desses saberes e ainda traz ferramentas novas e muitas vezes diferentes do que a gente já conhecia, já tinha acesso, né? Para facilitar. É verdade. O mantra de Axis, para quem não conhece, e para quem conhece, vamos nos lembrar, né? É tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Glória é uma palavra que ela significa exuberância de vida, né? Não tem nada a ver com religião, porque algumas pessoas vão para esse ponto de vista, mas não tem nada a ver com religião, espiritualidade, nada disso, bruxaria, embora muitas mágicas aconteçam. Mas é somente acesso àquilo que já está dado, porque é do nível da consciência. A consciência, ela já está dada. A gente só se requer que a gente escolha acessar. Ela está aí, ó, pairando. A gente pode acessar, ou não, né? E ok. Meu filho de 8 anos me perguntou assim, mamãe, por que eu não sabia que tinha esse poder de não fazer xixi na cama, né? Aí eu brinquei com ele, falei assim, filha, que a mamãe não tinha corrido ainda suas barras. Ele não sabia que ele tinha esse poder? Ele perguntou pra mim. Uau, aí eu falei assim, ele me perguntou assim. Eu falei pra ele, filho, você tem esse poder. Você pode segurar o xixi e acordar de manhã e ir ao banheiro fazer o xixi. Você tem esse poder, tá aqui dentro de você.
E o que mais é possível? Né? E a outra ferramenta que eu uso bastante com eles é a quem pertence isso. Aparecer um resfriadinho, qualquer coisa, eles mesmos já... A quem pertence isso? Isso aí. A quem pertence isso? Aí devolve ao remetente com consciência anexada. Então eu uso bastante também. E o mantra também eles fazem bonitinho, né? De manhã e à noite. Eles fazem, que bonitinhos. Muito bom, muito bom. E esses relatos só me inspiram cada vez mais. Mas alguém quer falar alguma coisa, quer comentar ou trazer alguma questão? Não, eu vou comentar, né? Porque... Não dá para não comentar, né? Não. O que a Beth falou dos seus filhos, Beth, crianças, jovens, adolescentes, eles são incrivelmente potentes com as ferramentas de Axis, porque eles têm muito poucos pontos de vista. Então, quanto mais ferramentas você passa para os seus filhos, quando eu dou classe, eu tenho jovens, e eles pegam as ferramentas, é incrível ver como eles realmente usam no dia a dia deles para tudo. E ensina a gente a usar também com qualquer coisa. É muito mais fácil, fazem mágicas mesmo, somos nós que fazemos essas pequenas mágicas, e eles, sem ponto de vista nenhum, conseguem realizar muito mais do que os adultos, porque tem poucos pontos de vista. Seu filho vai fazer maravilhas com as ferramentas que você ensinar para ele, não é assim? Com certeza, com certeza. A gente não define nada em Axis, mas isso com certeza. Ai, como pode melhorar, gente? O que mais é possível que a gente ainda não considerou? Quanta contribuição a gente já é, que a gente só precisa reconhecer e acessar. Não é verdade? É verdade, concordo. Então, o que mais? Mais alguém tem alguma coisa para dizer, para perguntar, para comentar de novo? Na segunda classe, quando eu fiz, tinha 2 médicos. E eu fiquei tão feliz, né? Porque a maioria, assim, a gente vê fisioterapeutas, procura bastante, os psicólogos estão começando, né? E isso é muito grandioso, é muito legal ver, né, os profissionais buscando. E quando eu vi os 2 médicos, assim, fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, uau, né? O Axis, né? Entrando, assim, na área da saúde, né? Isso é muito legal, muito bacana mesmo. É um presente, inclusive, até pelo ponto de vista, né, que as pessoas têm de que os médicos, eles ditam, né, as coisas, os saberes, né? Então, eles podendo desbloquear isso também, na própria área deles e para os outros, é uau! Não tem nenhuma palavra para traduzir, né? É, assim, fenomenal, né? Então, fica o convite para vocês poderem desfrutar aí das ferramentas. Quem ainda não conhece, fica o convite para vocês conhecerem. A Paula está falando que tem até padre que é praticante de barras. É verdade, eu não conheço, mas eu já ouvi falar também. O que mais é possível, tá vendo? O que mais é possível? Gente, essa pergunta é uma das melhores para mim, porque o que mais é possível mesmo, além do que a gente possa sequer imaginar, né? Então, quem ainda não fez ou não recebeu uma sessão, existem até enfim, existem praticantes de barras no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Na outra live tinha gente que nem era do Brasil, olha só que chique. Mas existem praticantes assim, no Brasil praticamente inteiro. E se vocês quiserem uma indicação, vocês podem me procurar, que eu posso indicar, inclusive, um aplicativo, que é o Conexão Consciência, que ajuda a gente a se inteirar, ou mesmo buscar aí alguma indicação. Eu fico à disposição também, para quem quiser receber a sessão, ou também escolher um curso de barras. No nosso próprio grupo existem vários praticantes, aqui de quem eu conheço, a Paula é praticante e facilitadora também, né?
Então, para quem escolher, não vai faltar por onde, né? E fica mesmo esse convite se algo reverberou aí em vocês, né? E convido também para os outros encontros que eu vou abrir para a gente fazer online. E estou também escolhendo fazer alguns presenciais aqui em São Paulo por enquanto, né? Mas online principalmente. Então fiquem atentos, né? Para quem isso tudo está vibrando, continua lá no grupo de WhatsApp, que é um grupo que eu vou levar, e convido todo mundo aí a levar também o que perceber que pode ser contribuição para esse tema todo. Então vão chegar novidades aí, tanto de conversas, de ofertas de trocas de barras, eventos em Axis que vão ser super contribuição que estão chegando aí, de pessoas, inclusive facilitadores internacionais, que vão trazer com essa temática de terapia e psicologia, né? E os que a gente criar também, né? Então, é isso. Vamos ver o que mais que a Paula colocou. Quando as pessoas se permitem receber mais do universo, criam mais possibilidades em suas vidas, como médicos que fazem curso de barras para contribuir ainda mais em seus atendimentos. E a Ieda adorou esse encontro, uma conversa ótima, gratidão pela oportunidade. E eu que agradeço muito, 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 porque isso tudo só me inspira a criar mais e a receber mais e a realizar cada vez mais outras classes de arte também, porque é assim, energizante cada vez que ou eu converso com alguém sobre esse assunto, ou estou numa classe, ou quando eu faço as minhas próprias também. Então, super bacana e expansivo, né? A palavrinha mágica, assim. Se alguém tiver mais alguma coisa para colocar, a Ieda adorou... Não, isso eu já tinha lido. A Paula, muito grata por esse encontro, foi uma delícia estar aqui com vocês, a Alice também está agradecendo. Então, acho que a gente pode finalizar por aqui, porque também não é para a gente esgotar, né? É só para abrir mais e mais, e vocês perceberem também quem é essa Simone que está aí falando desses assuntos e que está colocando coisas, provocando todo mundo lá no grupo, né? E para a gente poder realmente ir cada vez mais acessando a nossa própria potência. Em psicologia, fora da psicologia, em Axis, para quem é fora de Axis, porque tá aí para todo mundo acessar. Então, muito obrigada a todos, espero vê-las todas em breve. E eu vou disponibilizar a gravação desse encontro pelo YouTube, coloco para vocês lá no grupo. E até mais. Obrigada. Beijo em todas. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.